Então, agora seguindo para o desenvolvimento. Geralmente eu faço 2 parágrafos de desenvolvimento mesmo. E eu sempre começo, é sempre recomendável começar um parágrafo de desenvolvimento com elementos coesivos de início de frase. Por exemplo, aqui eu trouxe aqui. Em primeira análise, é preciso pontuar o... Aí eu vou trazer a causa do problema, mas calma. Eu posso usar esse ou posso usar aqui. De início, é preciso pontuar ou salientar o... Ou ainda posso usar, primeiramente, é preciso usar essas 3 opções ou outras também, né? Mas é sempre importante você começar, assim, enumerando. Primeiramente, de início, é preciso pontuar tal coisa. Aí você vai começar falando da causa do problema. E nisso, baseado no que você vai, na citação, no argumento embasado que você vai trazer no próximo período. Por exemplo, se eu afirmar qualquer coisa, assim, a minha opinião é válida, eu posso vir trazer minha opinião, o meu ponto de vista. Só que só minha opinião, sem nenhuma pessoa importante por trás daquilo, nenhum dado comprovado, vai ficar fraco. Então, assim, eu tenho comigo algumas citações de filósofos, de sociólogos, ou mesmo de livros, assim, que é chaves para mim, que dá para relacionar com vários assuntos, vários temas, e que são fortes, que vai dar mais veracidade e mais, assim, autenticidade para minha redação. Então, assim, eu vou decorar essas citações para eu poder usar lá na hora, assim, entendeu? Então, assim, baseado nessas citações, eu vou trazer a causa desse problema. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo prático aqui de uma redação. Aqui. Em primeira análise, o tema aqui, no caso, é a persistência do racismo na sociedade brasileira. Então, eu comecei aqui. Em primeira análise, é preciso salientar os quase 500 anos de subalternidade legalizada vividas pela população negra, que, consequentemente, provocou também a ideia de inferioridade sobre essas pessoas. De acordo com a socióloga Hannah Arendt, primeiro aqui, recapitulando aqui, eu já trouxe aqui a causa do problema, a minha causa, que já apresentei, assim, que já é forte por si só, porque é um fato histórico. Não é só uma opinião. Mas aí eu trouxe ainda uma citação para deixar forte isso. Aí eu falei, de acordo com a socióloga Hannah Arendt, uma atitude violenta realizada constantemente passa a se normalizar na sociedade. Essa ideia pode ser facilmente... Tá, enfim, deu para entender, né? Aí vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui, no caso, homofobia em discussão no Brasil atual. Eu comecei falando, de início, é preciso pontuar a abstenção estatal nesse campo como um dos principais fatores da homofobia ainda ser discussão na contemporaneidade do Brasil. Pronto, já trouxe aqui a causa do problema. Qual que é a causa do problema? A abstenção estatal. Nesse campo, né? Aí eu vou trazer agora meu dado. Levantamentos do Grupo Gay Bahia apontam que apenas no ano de 2015 ocorreram 318 assassinatos por LGBTQ-fobia. Você entendeu como que vai funcionar? Então, primeiro, eu trago a causa do problema e, segundo, eu trago o dado ou a citação que vai confirmar o que eu tô falando, que vai mostrar que é verdade. Mais um exemplo. Eu vou pegar aqui... Aqui eu vou trazer... E para vocês verem como é decoreba mesmo que eu faço das citações, eu vou falar da mesma socióloga que eu falei na outra redação, da Hannah Arendt. Então, aqui, ó. Em primeira análise, é preciso... Não, essa eu acho que... Essa que eu já falei. Essa aqui eu já falei. Mas eu cito essa Hannah Arendt em vários. Deixa eu ver. Aqui. A população em situação de rua no Brasil. Em primeira análise, é preciso salientar o descaso governamental perante essa diversidade. Falei do descaso governamental.
Consoante o filósofo grego Aristóteles, em sua obra Ética Nicômaco, o governo serve para garantir a felicidade dos cidadãos. É isso. Então, o segundo período do meu desenvolvimento, eu quase sempre vai ser assim. Eu sempre vou vir e reafirmar o que eu tô falando com dados e com citações. Tá bom. Agora, feito isso, você vai começar o seu próximo período explicando a relação dessa citação, desses dados, com o problema em si. Então, assim, começa esse próximo período com o outro elemento coesivo. Nesse sentido, diante disso, nesse contexto, ou seja, você vai explicar agora qual que é a relação do problema com o que foi trazido, com a sua citação. Então, aqui, no caso, averigua-se logo, eu usei logo, tá? Mas podia ser nesse sentido, sua ineficiência do quê? Do governo, né? Uma vez que há falta de políticas públicas para garantir o acesso a moradores de rua. Acesso à moradia, enfim. Aqui. Eu vou falar aqui, ó. Em primeira análise, é preciso salientar o cotidiano social cada vez mais dinâmico e acelerado como fator de uma má alimentação na atualidade e suas respectivas consequências. Vou trazer meu dado. Dados do jornal É o País revelam os brasileiros entre os maiores consumidores de fast food do mundo, em razão essencialmente do pouco tempo para a realização de suas refeições sadias. Agora eu vou relacionar a minha ideia, vou relacionar o problema com a minha citação. Nesse sentido, as crianças também são afetadas, uma vez que os pais dão lugares a lanches industrializados em vez de prepará-los convencionalmente aos seus filhos. É basicamente isso. Pronto, tá feito o seu desenvolvimento. Assim, é opcional também você, às vezes, dar uma concluída. Você pode concluir a sua ideia do desenvolvimento fazendo só um período conclusivo. Você pode falar, em suma, ou assim, pode-se inferir que a causa do problema, que é isso que eu trouxe, está diretamente relacionado ao problema em si. Deixa eu ver uma redação em que eu fiz isso, para ficar bem claro. Aqui. Em suma, a naturalização histórica dessas ideias corroboram com o preconceito racial moderno. Eu podia não ter isso, mas é opcional, fica melhor, porque resume bem a sua ideia e de forma bem explicativa. Enfim, aí no próximo parágrafo de desenvolvimento, eu vou fazer a mesma coisa. Só vai mudar o elemento coesivo que você vai trazer no começo. Lógico, como é o segundo parágrafo, você não vai começar falando em primeira análise ou primeiramente. Você pode começar falando segundamente, pode ser. Você pode falar além disso, ademais, em segunda análise. E aí você vai seguir a mesma coisa. Vai trazer sua citação. É recomendável que, assim, você traga uma citação, mas não precisa, assim, trazer conhecimento de mundo, seu conhecimento externo, nos dois parágrafos. Pode ser que você nem tenha. Então, você pode pegar dados do próprio texto de apoio, porque vai até ser bom se você pegar dados do próprio texto de apoio, que vai mostrar para o seu corretor que você leu, que você interpretou ali os seus textos de apoio. Então, é bom, sim, usar os textos de apoio para isso. E aí, você usa os dados dos próprios textos de apoio para confirmar a sua ideia e relaciona o dado do texto de apoio com o problema. Enfim, tudo certo. Aí, a gente vai para a conclusão, que eu, particularmente, acho a mais fácil. Na conclusão, eu vou começar com um elemento coesivo também, para variar. É sempre bom começar com um elemento coesivo. Eu posso começar com, portanto, à vista desses fatos,
concluindo mesmo. E aí você reafirma a sua tese. Você reafirma como? Você não precisa nem ficar falando muita coisa, você só decora isso. Portanto, para superar esses desafios, você pode especificar quais desafios são esses, né? Tipo, o desafio do racismo, para superar o racismo, para superar a má alimentação, para superar a poluição ambiental. Você pode especificar. Para superar isso, medidas precisam, sem dúvidas, ou indubitavelmente, ser tomadas. É legal você trazer esse indubitavelmente, esse sem dúvidas. Por quê? Porque é um outro elemento coesivo, ajuda o texto a ficar coerente. Enfim, meu primeiro período da conclusão. Reafirmei minha tese, ponto. Agora você vai começar a dar suas soluções. É recomendável que você dê pelo menos 2. Não, na verdade, 2 é ótimo. Se você não conseguir dar 2 soluções, dá uma. Pode ser que você perca um ponto, dependendo do corretor, pode ser, mas, assim, tenta fazer ela explicadinha assim. Cabe ao... Você vai falar quem deve fazer isso, realizar... Aí você fala o quê? Realizar o quê? O que deve ser realizado? Como e onde? Em que setor da sociedade? É nas escolas? Enfim, deixa eu ver aqui. Explica como que esse órgão do governo, ou como que esse grupo de pessoas vai fazer isso. Por exemplo, vamos ler aqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui. Portanto, indubitavelmente, para superar os desafios contra a nutrição saudável escolar, medidas precisam ser tomadas. É importante que os pais, aqui é o quem, premeditem a alimentação semanal da família, realizando cozimento e congelamento de vegetais. Aqui eu estou explicando como. Então, aqui ó, eu falei quem vai fazer isso. Fazer o quê? O que vai fazer? Premeditar a alimentação semanal da família. Como? Realizando cozimento, congelamento de vegetais para consumo semanal, e poupando assim o tempo de preparação e substituindo lanches prontos por frutas e lanches naturais para os seus filhos. O que mais? Deixa eu pegar um outro exemplo. Diante dos argumentos... eu ia falar sobre essa opção também. Eu posso, em vez de usar o portanto e fazer todo esse script aqui de reafirmar a tese para superar o desafio do nananã, eu posso simplesmente falar assim, diante dos argumentos supracitados, ponto, e já começar dando a conclusão. Ele fica mais breve, eu faço isso geralmente quando eu tô com pouca linha, e pode ser perfeito também, não perde ponto nenhum. Então, eu uso bastante também, diante dos argumentos supracitados. É imprescindível que os poderes legislativos elaborem leis voltadas para essa minoria, garantindo medidas de proteção às vítimas, aqui é como deve ser feito isso, e punindo efetivamente os criminosos. Aqui, falei quem deve fazer isso, o que deve ser feito, né, elaborar as leis, como, e aqui eu dei outra solução, né? Ademais, é necessário que o Ministério da Educação elabore palestras e materiais didáticos sobre o assunto, tornando como abordagem obrigatória, tanto na rede pública quanto na rede privada, a fim de que a consciência coletiva acerca do respeito para com o próximo seja estimulada. Enfim, dei minhas 2 conclusões. E para fechar, para não ficar assim, terminar no meio de uma frase, assim, ficar estranho, sabe? Eu sempre termino assim, para que dessa forma seja possível obter uma sociedade mais... Tananã, acabou. Por exemplo, aqui, a fim de que a consciência coletiva acerca do respeito para com o próximo, seja estimulada e assim seja
possível obter uma nação mais tolerante e humanizada. Aqui também, ó, vamos ver. E dessa forma colaborem para a formação de uma sociedade mais humanizada. É só um fechamento para não ficar jogado mesmo. Seja plausível obter uma nação mais justa e oportuna. Só para fechar. Para que, dessa forma, ou que assim, seja possível, seja plausível obter uma sociedade mais justa, mais igualitária, ou menos violenta, menos desigual. E é isso. Espero que gostem, gente. Beijos.